o geneticista ele exerce um papel muito importante hoje, cada vez mais importante no tratamento oncológico. Não são todas as pessoas que precisam de ir num geneticista, tá? Algumas vão se beneficiar e outras não precisam, tá? Quem vai fazer esse rastreamento, essa análise para avaliar se há necessidade de um geneticista ou não é o oncologista, tá? Então, muitas das vezes, faz parte da consulta médica eu perguntar quem teve câncer na família, com que idade, qual tipo de câncer, tá? Eu pergunto isso sempre, todo mundo tem que perguntar. A gente tem que colher a história familiar. Essa é uma coisa importantíssima para saber se aquela pessoa tem um risco maior ou menor de ter uma doença genética que gerou câncer. E o outro é o tipo de câncer e a idade que a pessoa desenvolveu a doença, tá? Vamos entender aqui alguns conceitos, tá? A maioria dos casos de câncer, ele não é genético do ponto de vista hereditário. Não é uma coisa que você nasceu com ela. É algum erro nos seus genes que aconteceu por conta da vida. Porque você vive nesse planeta Terra, tem radiação que vem de todo lado, respira oxigênio, que causa radical livre, tem processos celulares que podem dar errado ao acaso, tá? Então, 90% das pessoas que têm câncer são cânceres que acontecem porque você está vivendo nesse planeta e que você é um ser humano, tá? E, obviamente, são pessoas um pouco mais velhas, porque quanto mais o tempo passa, mais chance você tem de ter um problema de replicação do DNA, levar uma radiação ao longo da vida, né? Isso é meio óbvio da gente ver, né? Só que tem um percentual de 10% das pessoas que vai ter um câncer não porque aconteceu alguma coisa no DNA dela ao longo da vida. Ela vai ter câncer porque ela herdou um erro genético do pai ou da mãe. Tá? Então, se você herdou um erro genético do pai da sua mãe, do seu pai ou da sua mãe, o teu pai ou tua mãe também tinha aquele risco. Então, um dos exemplos mais interessantes que a gente usa é o exemplo da Angelina Jolie, que ela tinha a mutação do BRCA1, que é um gene que veio danificado da mãe dela. A mãe dela teve câncer de mama e morreu, a tia morreu de câncer de mama, o primo, teve 4 familiares dela que morreram de câncer de mama e ovário. Então isso chama muita atenção para a presença de um gene que possa estar danificado. Então quando a gente faz a história clínica, eu vou olhar pessoas mais jovens com câncer, é mais provável de ter um erro genético hereditário e às vezes compensa a gente fazer uma avaliação genética, e pessoas com história familiar muito rica. Por muito rico, eu quero dizer, muitas pessoas que tiveram câncer de mama, câncer em geral, em idade precoce, a gente já fica meio com uma pulga atrás da orelha de achar que aquilo ali é genético, tá? Boa parte das vezes eu consigo identificar quais são os genes que são os suspeitos, e eu mesmo peço os testes genéticos, eu faço isso habitualmente. E às vezes, quando eu acho que é um caso um pouco mais complicado, que a história não está tão simples assim, aí eu encaminho para um oncogeneticista que vai avaliar com mais detalhes, tá? Então, é basicamente isso, tá? Que a gente usa na nossa prática. A história clínica da pessoa, que idade que ela teve o câncer e que tipo de câncer, e a história da família, e aí a gente vai ponderar se precisa ir para um oncogeneticista ou se eu faço mesmo uma investigação genética, ou se não precisa fazer investigação genética, aquilo foi da vida, tá? Bom, eu vou dar alguns exemplos, assim. Digamos, a história da Angelina Jolie é isso. A família inteira teve câncer de mama e ovário. Mas, por exemplo, digamos que você tenha uma pessoa que tem um câncer de mama com 56 anos, que é uma idade habitual, e na família dela, a avó dela teve um câncer de pulmão porque fumava, e o outro teve um câncer de colo uterino que é relacionado a HPV. Tem que investigar? Provavelmente não, tá? Provavelmente são coisas esporádicas e não são conectadas. Não é porque o mesmo gene foi causando doença em várias pessoas da família, porque tem fatores diferentes que causaram doenças diferentes nessas pessoas que estão na mesma família.